Esse é o Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEAP. Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Estamos começando o nosso 8º episódio do Painelcast, hoje com o Dimas Facioli. Existem 3 tipos de profissionais no mercado: o que já está faz tempo, com carreira consolidada, o que está crescendo e investindo na carreira, e aquele que está começando, que acabou de sair da faculdade. Como cada um desses profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia podem se organizar para atender às exigências e necessidades do mercado de trabalho? Nosso convidado é consultor de carreiras Dimas Facioli, especialista em recursos humanos e seleção. E o que mais você é, Dimas? Eu acho que eu sou esse profissional que está no fim de carreira já. Mas, enfim, eu trabalho com consultoria e assessoria. A gente trabalha há 27 anos só com consultoria e assessoria. Minha carreira é uma carreira executiva em empresas também, empresas basicamente do agronegócio. Eu trabalhei um pouco em banco também. Há 27 anos resolvi estruturar, montar a empresa que se chama Facioli Consultoria. A gente trabalha com consultoria e assessoria em recursos humanos e desenvolvimento organizacional para grandes empresas nacionais, né? Aqui na região, mas a gente atende o Brasil todo. E tem algumas empresas que têm atuação aqui e fora do Brasil também. E a gente auxilia as empresas em tudo aquilo que diz respeito a RH, recursos humanos. Então, desde um processo de recrutamento e seleção de um profissional para trabalhar dentro da organização, até um processo de gestão de mudanças, que a gente chama, que é mudança cultural, por exemplo, ou mudança organizacional, ou desenvolvimento de uma estrutura organizacional, um plano de carreira para dentro para a organização. Como tudo se modifica, desde 2013 a gente vem migrando para o que a gente chama de Facioli Soluções, né, que são plataformas para ajudar as organizações. Elas primeiro nos ajudam no nosso trabalho, mas também ajudam as empresas em processo de automação de recursos humanos. E quando eu montei a empresa, eu perdi meu sobrenome para a empresa, que a empresa se chama Facioli. Quando nasceu meu filho mais novo, que foi mais ou menos na mesma época, ele se chama Dimas, e é o segundo filho que se chama Dimas Júnior, então eu perdi o nome para ele. Hoje eu sou conhecido como Facioli, então pode ser a empresa, pode ser o Dimas, enfim. E Dimas, vamos lá, para quem está saindo da faculdade, existe sempre aquela vaga sonho. Na minha época da agronomia, era, por exemplo, pegar um programa de trainee na Monsanto ou na Souza Cruz. Acho que todo formando tem aquele emprego que ele sonha, aquele processo de trainee que você, saindo bem, você já está com uma vaga muito legal. Então, como esse estudante ou jovem profissional pode se preparar para realizar esse sonho? E por que é tão difícil conseguir essa vaga quanto entrar num concurso público? Como se preparar? Então, Bruno, eu quando estudava também, estava fazendo a faculdade, tinha um colega meu que falava que quando ele se formasse, tinha esse sonho, que é o que você acabou de citar, ele queria trabalhar numa empresa que tivesse 85 mil funcionários, para ele ficar escondidinho lá e ninguém nem olhar para ele. Isso não é uma recomendação que eu diria que é boa, né, para qualquer profissional, mas óbvio que pode ser uma escolha também. Assim, a carreira, na verdade, começa na faculdade, começa até antes da faculdade, começa na escolha do que você quer fazer, do que você quer estudar. E é sempre difícil, é difícil você escolher, inclusive, o que você quer estudar. Você não tem certeza absoluta se você quer ser engenheiro, se você quer ser médico, se você quer ser administrador de empresas. Eu diria que pouquíssimas pessoas têm certeza absoluta de que escolheram o curso certo. Então é um feeling, ou é uma indicação de alguém, ou é uma provocação de alguém, ou é uma influência de alguém, e você acaba indo, e óbvio que tem gente que acertou, é isso mesmo que eu quis fazer, sempre quis fazer isso. Mas na faculdade ele precisa começar a fazer algum tipo de trabalho já, tá? Nem que for, por exemplo, nos grupos de trabalho que existem dentro da empresa, mas ele precisa começar a olhar para o mercado
para ele começar a realizar esse sonho. Então, se eu quero trabalhar numa grande organização, na profissão que eu estou me formando, eu preciso começar a olhar para essa empresa agora, eu preciso começar a falar com essa empresa agora. Não interessa que eu estou no primeiro ano. Eu preciso começar a me inteirar com essa organização para eu poder realizar esse sonho. Até ver, e assim, as empresas aceitam muito bem isso, sabe? É óbvio que elas têm programas específicos, mas as empresas aceitam bem isso. De repente ela descobriu alguém lá, um tutor dentro da organização, tem muita gente que faz isso. Ainda vai continuar sendo difícil, como você disse, como passar num vestibular difícil. Mas enfim, é muito difícil porque tudo aquilo que você tem mais oferta que procura, quem está te contratando, por exemplo, olhando para o mercado de trabalho, ele vai ter muito mais escolha. Então, enfim, fica mais difícil porque vai concorrer com muito mais gente, né? Então, se você tiver um diferencial, tudo aquilo que é diferencial no profissional, ele é reconhecido pelo mercado. Então, se você começou a trabalhar um pouco antes disso, um pouco antes de se formar, se você conhecer a organização, se você diz que você quer trabalhar lá, você vai conseguir alguns pontos, mesmo quando a gente está falando de ferramentas automatizadas de recrutamento e seleção. Por exemplo, tem espaço dentro da nossa ferramenta para você gravar um vídeo de apresentação, tem espaço dentro da nossa ferramenta para você descrever algo que você queira fazer, e o recrutador leva isso em consideração. É difícil porque eu não me preparei adequadamente, parte porque o mercado é muito exigente e a gente sempre tem um distanciamento entre aquilo que você está aprendendo na faculdade e aquilo que o mercado exige. Então, assim, aquilo que você acabou de receber o seu diploma, eu diria que sua formação já está defasada em relação ao que o mercado quer. O mercado tem muito mais velocidade de adoção de tecnologias, de adoção de novos métodos do que o que pela melhor faculdade que você tem. Tá? Eu diria que algumas estão mais próximas, outras estão muito distantes. Então, é importante que você vá olhando também qual é a exigência para a sua profissão, né? Então, é importante que quem está se formando olhe a exigência. Às vezes eu fico muito sobrecarregado de me formar, de acabar a faculdade logo, de pegar o diploma, mas eu preciso olhar para o mercado também para ver como é que o mercado está se movimentando. Então, sempre vai haver uma defasagem entre a minha formação, seja ela qual for, medicina, engenharia, qualquer administração, algumas muito longe, outras um pouco mais próximas, mas entre aquilo que eu aprendi e aquilo que o mercado precisa que eu aplique. Se essa vaga sonho não for conquistada, como devemos montar um plano B? Que seja eficiente, claro. Algo que não é aquela vaga dos sonhos, mas que a gente consiga crescer na carreira em si. Eu acho que a velocidade com que você se adapta àquilo que te espera no mercado é um grande diferencial. Então, se você tomou consciência, eu estava falando aqui há pouco, a gente se autoconhece muito pouco também. Não só do ponto de vista técnico, de formação, de experimentação, como se conhece pouco comportamentalmente. Então, às vezes, a pessoa tem muito medo de levar um não, tem muito medo de quebrar a cara. Tem que quebrar a cara para aprender, não tem outro jeito, sabe? Tem coisas que você precisa experimentar e tem coisas que você precisa passar vergonha. Ixi, eu já passei um monte na minha vida, provavelmente você já deve ter passado alguma nessa área, né? Então, assim, você tem que testar. Se você nunca testou nada, eu diria que nem plano B você tem. Você só tem um sonho, né? E assim, e sonho é algo que, de fato, ele está numa realidade virtual, ele não está numa realidade real. Você precisa trazer isso para um plano que seja um plano factível para você conseguir alcançar aquele sonho. Então, se vocês sabem disso, né? Você faz um projeto de uma casa que é o seu sonho. Mas você precisa comprar o terreno, você precisa contratar lá um arquiteto para fazer o projeto, você precisa contratar um engenheiro para ver fundação, você precisa fazer uma série de coisas para aquela sua casa do sonho estar pronta. Independente de recurso. Se você tem muito recurso, enfim, você tem um sonho maior. Se você tem pouco recurso, você tem um sonho menor. Mas você precisa, antes de tudo isso, começar a fazer a construção, né? Às vezes você fala, eu quero fazer uma casa do sonho, eu não tenho recurso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho terreno, eu só tenho projeto. Sabe?
Como é que eu construo um negócio dele? Ele fica só no campo do sonho. Então, a gente precisa começar a concretizar o sonho. Se você começar a concretizar o sonho, você vai conseguir construir plano B, plano C, plano D, plano E. Se isso aqui não der certo, eu venho para cá. E você vai conseguir, inclusive, fazer a adaptação do seu sonho, porque às vezes tem um sonho melhor do que aquele que você sonhou até. É possível você conseguir algo até que você não estava imaginando, mas você precisa começar a concretizar. Então, falta, de maneira geral, para os profissionais, a concretização. Isso falta, inclusive, para quem está trabalhando dentro das organizações, para quem recebe uma baita de uma oportunidade e ele acaba não trabalhando a concretização. Concordo, Dimas. Eu mesma vejo muito no nosso ramo, né? A gente sonha muito e às vezes tem gente que não luta tanto para chegar naquele sonho, né? Que espera que o sonho ele chegue até ele. Espera que o sonho se realize sem esforço nenhum, né? Não tem jeito, né? A gente já falou, o Bruno perguntou disso aqui, é muito difícil. É óbvio que podem acontecer alguns acidentes, bons acidentes de percurso e a gente acabar realizando um sonho, mas sem ter feito muito esforço. Mas é muito difícil, muito complexo. Eu, por exemplo, a gente está transformando todo o conhecimento nosso em resoluções digitais, por exemplo, em soluções. É muito complexo você fazer tudo isso, porque você tem um jeito de fazer, por exemplo. A hora que você esquematiza isso num software, aquele seu jeito, que era o jeito que você gostava de fazer, não vai acontecer ali. Assim como quem utiliza o software tem um jeito de fazer, e a hora que você automatiza aquele processo para ele, ele não se adapta. Ele fala, não, mas isso não é o jeito de eu fazer. Então, não é o jeito de você fazer. O jeito de você fazer de maneira mais econômica, mais assertiva é aqui, é dentro dessa ferramenta. Então, a gente tem muita gente que perde emprego, por exemplo, quando a empresa automatiza determinados processos. E nem era para ele perder emprego, ele não se adaptou àquela nova realidade. Então, você tem razão, Fabíola. Às vezes a gente precisa, às vezes não. A gente sempre precisa concretizar. Até para abandonar o sonho. Até falar, não era isso aqui de fato que eu queria, eu já vi que não é de ver, eu sonhei errado, é um pesadelo, não é um sonho. Então, eu preciso migrar para um outro canto. Às vezes o sonho nem é real, né? Quando você atinge o sonho, você fala, gente, não é real, não é isso que eu queria, não. Sonhei errado. Ou assim, você vai ter outro sonho, né? Fala, já cheguei nesse aqui, agora eu quero sonhar um outro sonho. Tá bom, vamos fazer um outro. Ô Dimas, e fala um pouco então pra gente, você que está habituado a esse ambiente de seleção, na sua opinião, o que falta para esses profissionais que estão chegando no mercado de trabalho? Primeiro falta esse plano, né? De maneira geral, as pessoas têm pouco plano, eles não sabem o caminho direito, se formaram, sabe? Muita gente se formou só, tem um diploma, e assim, a vida da gente é muito além do diploma. Então, o diploma é um pedaço, é um passo, né? Então, é óbvio que se esforçou, é óbvio que vocês estudaram, eu sei o quanto é difícil estudar, a gente não para de estudar nunca. Então, às vezes eu não tenho nenhum plano, nenhum sonho, né? Então, é importante a gente começar a sonhar lá, é importante começar a fazer um processo de planejamento. Se eu quero trabalhar numa determinada empresa, eu preciso conhecer aquela empresa, eu preciso conhecer o que ela faz, eu preciso conhecer os valores daquela organização, eu preciso conhecer o que aquela empresa defende, para ver se aquilo casa com o que eu defendo também. Então, às vezes você quer trabalhar numa empresa, mas não é uma empresa legal de você trabalhar. Eu pergunto para as pessoas não gostam de trabalhar lá, ou assim, tem gente que é uma empresa que não fica gente lá, sabe? Então, toda hora eu falo com alguém que já entrou, ficou 6 meses, foi embora. O que está acontecendo dentro dessa empresa? Então, é importante que você conheça o que você quer fazer, a empresa que você quer trabalhar. É importante você suar muito fazendo esse tipo de pesquisa, Mirela. É importante que as pessoas não é perder tempo, né? Mas elas se dediquem muito tempo a conhecer profundamente o que elas querem e aonde elas querem trabalhar. Então, se eu não fizer esse trabalho prévio, eu vou concorrer de maneira desigual com quem fez isso. E aí, dificilmente, eu consigo ser um profissional de destaque. O profissional de destaque, ele fez muita coisa antes de ir lá concorrer a uma posição. Ele fez um trabalho bastante forte de preparação aqui. É óbvio. Então, por exemplo, às vezes as pessoas travam no processo de seleção, não conseguem falar, são muito inteligentes, sabem fazer, mas não conseguem vender.
Então, eu preciso me preparar para vender e a empresa está comprando o seu conhecimento. É óbvio que tem uma pessoa que está representando aquele conhecimento ali, ele está contratando a pessoa, mas ele está contratando aquilo que você pode fazer para a organização. Nós não temos mais profissionais, enfim, não tem empresa que quer profissional tarefeiro, que faz um monte de trabalho, ou que faz um trabalho só, que faz, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Ele quer profissional que solucione problemas. Então, assim, se você é um solucionador, né? Pravo difícil, de problemas, você tem muito mais chance. Então, é importante que você comece a trabalhar. Inclusive, é uma das competências exigidas hoje no mercado. Eles falam, as competências para 2021. Já chegou 2021. Não é para 2021, mas é para agora. É solução de problemas difíceis, por exemplo. Então, às vezes a pessoa acha que ele vai ter uma tarefa para cumprir. Ele não tem uma tarefa para cumprir. Eu duvido que vocês tenham uma tarefa para cumprir. O cliente chega lá e tem um problema para você resolver para ele. Eu preciso construir um apartamento nesse negócio aqui que tem um terreno pequeno e ele precisa ser grande. Que problemão. E você tem que resolver. Se você, mesmo não tendo experiência, se prepara para esse tipo de desafio, então você precisa saber que desafio que o mercado vai exigir de você, você tem mais chance num processo de contratação, num processo de seleção, você vai ser destaque. Quem é destaque sempre vai conseguir as melhores posições, as melhores vagas. Não significa que o mercado não vai contratar o que eu chamo de tarefeiro, mas vai pagar menos, você vai ter uma empresa pior para se trabalhar, não vai ser a empresa dos seus sonhos. Vai ser uma carreira mais difícil, né, para você trilhar, porque é mais difícil você chegar nas posições mais altas dentro da organização. Eu sempre brinco que sempre chega para a gente uns mini incêndios, né? Tudo tá pegando fogo ali, você tem que resolver naquele instante, naquele momento, parecendo que tá pegando fogo, né? Tem que ser urgente. Aí você tem que ponderar qual incêndio você vai apagar primeiro. É isso aí. A gente, de maneira geral, o mercado remunera por isso. O quanto você é mais eficiente em solucionar problemas. É importante, é óbvio que assim, não aconteçam tantos incêndios, né, Fabíola? A gente fala, vamos tentar resolver um problema de não ter mais incêndio agora. Depois a gente resolve os outros problemas depois desse incêndio. Mas, de maneira geral, você tem razão, tem muito incêndio dentro das organizações. Aliás, a gente é remunerado por isso. Eu também ganho para ficar resolvendo o problema o tempo todo. Eu acho que é uma junção dos dois, né? A capacidade de solucionar o problema e de ser proativo e começar a antecipar alguns para evitar que eles aconteçam. Perfeitamente, é isso mesmo. E aí, Dimas, como é que a gente consolida um crescimento profissional com uma realização pessoal e profissional também? Isso, de novo, ele tem muito do autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer muito para, de fato, eu saber se é aquilo que eu quero, né? Então, você precisa cada vez mais. Hoje, as pessoas entram dentro das organizações para resolver problemas e são demitidos por comportamento. Então, assim, às vezes ela não consegue ter o comportamento adequado para a organização ou ela não se encontra adequadamente dentro daquela organização e ela acaba não conseguindo construir carreira ali ou não conseguindo construir carreira na atividade dela, na formação dela. Então, por isso que a gente tem, eu tenho muito engenheiro. Falando em engenheiro porque nós estamos falando para esse público, mas pode ser qualquer outra formação. Tem muito engenheiro que está trabalhando em vendas, tem muito engenheiro que está trabalhando em outra atividade que não é a formação dele. Porque talvez ele tenha feito uma má escolha lá atrás da formação adequada, ou ele não queria trabalhar nessa questão. Então, dificilmente ele vai conseguir construir uma carreira. E pode ser que ele seja muito feliz vendendo, sendo um engenheiro que venda. Tem muita gente que... Eu tenho um amigo, por exemplo, que se formou em odontologia, trabalhou em odontologia um tempão, depois ele quis ser vendedor de remédio. Tá bom, ok, ficou feliz um tempão vendendo remédio, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. É que eu preciso descobrir de fato a essência do que me faz bem. As pessoas têm muita dificuldade em conseguir entender isso. E aí ela vai mal dentro da organização porque ela está deslocada. Ela não consegue se encontrar.
Então, é muito importante que ela consiga saber, de fato, o que ela quer, o que faz ela feliz. A gente, de fato, trabalha para ser feliz. Assim, eu acho que, essencialmente, a gente não nasceu para trabalhar, de maneira geral. É muito mais gostoso não fazer nada. Mas, assim, já que a gente tem que trabalhar, a gente precisa ser feliz trabalhando. Eu não posso ir trabalhar, enfim, sofrendo, sabe? É muito difícil. Se eu sofrer, eu não vou render. Se eu sofrer, eu não vou conseguir promoção. Se eu sofrer, eu não vou conseguir as melhores posições dentro da organização. Eu não vou conseguir construir uma carreira. Então, eu preciso encontrar esse ponto que eu chamo de felicidade, né? Esse ponto em que você está pleno fazendo aquilo que você gosta de fazer dentro da organização que você gosta de fazer, que você gosta de trabalhar. E pode ser a sua própria organização. Não precisa ser lá em 2000, há 27 anos atrás, que eu não lembro, 93, eu descobri que eu não queria trabalhar mais para empresa nenhuma. E eu tinha 27 anos. Eu falei, eu não quero trabalhar para nenhuma empresa, eu quero construir uma empresa que seja legal trabalhar com outras pessoas e que as pessoas sejam felizes trabalhando aqui. É óbvio que eu não consegui fazer todo mundo ser feliz trabalhar lá, porque a pessoa não estava adequada e assim, não precisa ficar trabalhando a vida inteira numa mesma organização não sendo adequado. Então você, respondendo acho que engenheiramente, né, Bruno, para você construir uma carreira, você precisa saber de fato, ter certeza absoluta daquilo que você quer fazer e se aquilo vai te fazer feliz. Aí você vai se doar muito mais, você vai dar muito mais resultado para a organização, você vai ser muito mais resolutivo para a organização, e aí você vai conseguir trilhar uma carreira de crescimento. E não estamos falando de sucesso em dinheiro aqui não, às vezes tem gente que fica exatamente na mesma posição a vida toda e está muito feliz e cresce na mesma posição. Por exemplo, um médico, um psicólogo, mesmo um engenheiro. Às vezes ele está na mesma posição, não precisa mudar de posição, mas ele tem um processo de crescimento, ele percebeu que ele cresceu. Não estamos falando de sucesso atrelado a dinheiro aqui não, é sucesso de fato que ele está feliz e ele tem uma série de coisas que ele produziu durante a carreira dele. Entendi. E como que a gente pode lidar com essas fórmulas prontas que vendem na internet, né? De como crescer, como atingir a sua expectativa, como ser mais produtivo, porque existem várias fórmulas prontas vendidas na internet, né? Porque acaba que cada pessoa tem a sua própria particularidade. Cada pessoa tem, né? Então, às vezes, a fórmula que funciona para mim não funciona para o Bruno, não funciona para a Mirella, ou pode funcionar para eles e não funcionar para mim. Então, como que a gente pode lidar com essas fórmulas? De fato, eu não acredito que tem fórmula pronta justamente pela condicionante que você colocou, que cada pessoa de uma maneira. Para algumas pessoas funciona bem, do ponto de vista de motivação, às vezes ela está precisando de uma injeção de ânimo, então acaba funcionando bem, acaba funcionando momentaneamente bem. Eu não acredito nisso como uma solução para a vida toda. Porque senão ela vai acabar viciando naquilo, ela vai ter que fazer aquilo o tempo todo, mas é uma questão de escolha. De repente aquilo faz bem para a pessoa e ela vai escolher, mas não é uma solução perene, é uma solução momentânea que ela se esgota em pouco tempo, daí a pouco você tem que fazer de novo, fazer de novo, e ela vira quase um vício, né? Então, mas é importante que a pessoa escolha aquilo que, de novo, vai fazer bem para ela e vai agregar, tá? Então, esse conhecimento, essa fórmula que existe aí, ela me ajuda em algum... e aí ela tem que ser bem egoísta mesmo. Isso me ajuda? Se isso me ajuda, eu vou escolher e eu vou fazer isso. Mas ela tem que ter, de novo, como medir se isso aquilo está ajudando de fato ela. Ela tem como mensurar, porque às vezes é só uma satisfação momentânea. A satisfação momentânea não vai ser para sempre, então ela não vai perdurar, ela vai perder o efeito logo. Ô Dimas, e fala também para a gente sobre essa questão de como lidar com a pressão das empresas, que elas querendo ou não, elas têm uma grande expectativa sobre as experiências de um recém-formado.
né? Mas também tem, por outro lado, a expectativa do profissional em querer crescer rapidamente naquele cargo. Não é ruim querer crescer rapidamente naquele cargo, só você não vai crescer se você não der nada em troca. Então, assim, esse processo é um processo de troca o tempo todo, tanto da organização em relação à expectativa, em relação ao profissional, e a expectativa é alta para qualquer posição que você entrar dentro da organização. A empresa de contrator quer que você resolva o problema. Não interessa que você não tenha nenhuma experiência, a expectativa sempre é alta. E assim, talvez o acordo que você fez no processo de contratação transpareceu para a empresa que você podia resolver aquilo também. Então, tem coisas que você precisa combinar lá na hora que você é contratado. Fala, isso eu não sei fazer não, eu preciso aprender a fazer ainda. Então, não cria essa expectativa em relação a mim. Então, esse acordo é um acordo no processo de contratação e as empresas vão entender bem isso. É óbvio que você corre o risco de falar, não, aquele outro ali, acho que tem mais condições que você, eu vou contratar ele. Então, assim, não dá para... A gente tem que... E se isso acontecer depois, a gente tem que fazer esse ajuste de expectativa. Então, não é também aceitar que a empresa fala, eu quero que você faça isso. Fala, então, para fazer isso aí, eu preciso aprender a utilizar, por exemplo, um recurso de software. Às vezes você nunca viu aquele recurso de software. Às vezes você não viu na sua formação, ou você viu e não era aquele, enfim, o modelo mais atualizado daquilo. Então, fala, eu preciso aprender. E como isso tecnologicamente muda muito rapidamente, vocês sabem disso, né? Então, assim, tem que repactuar isso. E o profissional que quer ter velocidade de crescimento, e existe essa possibilidade, ele precisa entregar muito mais do que qualquer outro profissional que esteja lá dentro da organização, principalmente porque ele é novo e ninguém sabe o que é possível. Então, não adianta eu ficar reivindicando um cargo de diretor se eu não entreguei nem o que o engenheiro deveria entregar. Então, é troca. Se eu consigo entregar aquilo que um diretor entrega, eu posso reivindicar aquela posição, porque eu vou conseguir entregar isso ou nessa empresa ou em qualquer outra. Mas se eu não tenho entrega suficiente, não adianta eu ficar reclamando que demora muito para me promover aqui. Vai demorar, você não tem entrega. Então, as empresas vão analisar sempre nessa linha de entrega. Então, é importante que você também calibre essa expectativa quando você é muito novo dentro da organização. Não vai esperar a vida toda por isso, não, né? Mas é importante que você calibre isso para você não criar uma expectativa também e se frustrar. Em 6 meses eu vou ser gerente. Não sei, se você não tiver entrega suficiente para ser gerente, tiver gente muito boa lá dentro, você não vai. Então, aproveite, inclusive, todas essas outras experiências que estão lá dentro. As pessoas que adquiriram experiência, elas são... Quem tem muita experiência conta muita história. Então, é importante você aproveitar essas histórias que eles contam para poder adaptar àquilo que você sabe fazer hoje, é trocar ideias, sabe? Então, ele já passou, já tropeçou uma série de vezes naquela parede que está ali, e às vezes você vai querer derrubar ela. Fala, peraí, vamos estudar por que essa parede está aqui, não é só derrubar ela. Então, é importante fazer essa troca, né? É difícil também para um profissional mais experiente, né, ficar tendo a concorrência de um profissional mais novo. Então, vai existir sempre esse atrito. E eu diria assim que a responsabilidade é dos dois. Talvez o mais jovem tenha menos tato, né, para poder tratar essas questões todas, e o mais velho tenha mais medo, né, de querer tratar isso. Então, é importante... Geralmente, isso é uma função da empresa, do RH principalmente, né, as empresas são bastante organizadas, a área de recursos humanos acaba ajudando nessa integração entre esses dois mundos diferentes, né? Deixa eu lhe perguntar, Dimas, você acha que as empresas hoje tendem bastante para a meritocracia? Realmente, essa galgar novos postos estão sendo por meritocracia ou ainda tem muito o que indica? Assim, elas deveriam ser 100% meritocráticas. Não são. Mas as empresas, elas têm, porque elas têm ido para a meritocracia muito rapidamente, porque os profissionais bons têm exigido isso. Então, ela precisa criar um programa de meritocracia claro, as pessoas precisam entender que
de fato, ela é justa nesse processo de seleção, né? Então, de maneira geral, as empresas têm migrado muito para a meritocracia por uma questão, umas migraram porque sempre fizeram dessa maneira, outras descobriram que se elas não fizessem assim, ela não vai ficar com bons profissionais. Então, o bom profissional não fica numa empresa que não é clara na questão da meritocracia. Então, tem uma migração forte, mas ainda eu não sei te precisar em percentagem quantas empresas têm isso com muita seriedade ou muito claramente, quanto não tem. Mas as grandes, de uma maneira geral, as empresas mais organizadas, né? Estou dizendo as grandes, mas tem empresas muito pequenas que também têm isso. Elas grandes no sentido de, enfim, de serem resolutivas, né? Não interessa muito o tamanho, não, né? As SA, de uma maneira geral, têm, por exemplo, porque elas são obrigadas a ter esse processo. Mas, de maneira geral, as empresas vão ser, 100% delas vão ser obrigadas a trabalhar com meritocracia, senão não vai ficar com um profissional adequado, não vai ficar com os melhores profissionais, não vai ter os melhores resultados. A gente sabe que nós temos um problema muito sério no Brasil de produtividade. Nós somos um dos países mais improdutivos do mundo, né? A construção civil é um exemplo muito claro disso. Ela avançou muito, mas ainda tem muito desperdício, por exemplo. A gente ainda demora muito mais do que outros países para construir um prédio. A gente não tem todas as tecnologias aqui ainda, como, por exemplo, né, a gente fica falando, enfim, de uma série de práticas que a gente tem aqui que no mundo já não existe mais, né? No mundo, no primeiro mundo já não existe mais, assim, em todas as outras profissões. Então, essa questão da produtividade é muito séria e as empresas vão precisar ganhar produtividade e elas vão conseguir gente que pense, que tem essa cabeça voltada para a inovação, voltada para a produtividade, por exemplo, se ela tiver um sistema muito claro de meritocracia, se ela tiver um plano de carreira, se ela tiver um plano de recompensas muito forte, não necessariamente eu preciso trabalhar com promoção, mas de recompensa por entrega, né? Por resolução de problemas. Então, as empresas têm migrado muito fortemente para isso e a gente pode chamar tudo isso de meritocracia. E aí essa ferramenta da automação de RH vem a calhar, vem ajudar nesse ponto também, ou não? Sim, na verdade eu estou falando, a gente tem ferramentas em todos os níveis, né? Desde a entrada do profissional até a saída, né? Então a gente tem automação em RH em todas essas áreas. A gente, por exemplo, tem ferramentas desenvolvidas para entrada até a área de desenvolvimento aqui. A gente não tem ferramenta, por exemplo, para análise de saída, porque a gente está começando a trabalhar nisso agora, por exemplo, com turnover. Com mensuração de turnover e mensuração de causas do turnover, né, e de custo de turnover, por exemplo, porque isso é muito caro para a empresa contrata a pessoa, ela vai lá, conhece a organização, é treinada, é remunerada por aquilo e depois ela sai para o mercado porque eu não tenho um programa de retenção muito forte, eu não tenho um programa de meritocracia, por exemplo. Então, o bom profissional passa muito rapidamente por essas organizações. Se ele está claro para ele a carreira, que a gente já falou aqui atrás, onde ele quer chegar, o sonho dele, ele percebe muito rapidamente que a empresa não está estruturada para isso. Então, as ferramentas de automação conseguem dizer muito rapidamente para uma empresa, essa, por exemplo, que a gente está trabalhando, por que as pessoas estão saindo, de onde elas estão saindo. Se é um problema do chefe, por que dessa área que é a área que tem mais turnover, por exemplo? Por que não para ninguém nessa área aqui? Tem que descobrir. Então, a gente descobre, por exemplo, a área, descobre quanto custa isso, né? Descobre qual é o tempo médio de permanência das pessoas, né? E consegue comparar essa empresa com empresa, por exemplo. Então, é um indicador muito forte olhando para a ferramenta de automação. Eu levaria muito tempo, por exemplo, para fazer essa análise. Então, a ferramenta de automação, nesse caso específico, consegue me dar isso pedindo lá para fazer um relatório, por exemplo. Legal. Assim quanto paga o mercado, né? Por exemplo, a ferramenta de remuneração. Qual é a prática de comissão, por exemplo? Qual é a prática de meritocracia do mercado hoje, olhando para 700 empresas que estão numa base, por exemplo.
Então, agora eu acho que a gente está mais ou menos nessa faixa aí. O profissional que já está no mercado, já está trabalhando há algum tempo e fez no começo da vida dele, saiu da faculdade, já fez o plano de carreira, projetou tudo. Não vou mensurar em anos, mas depois de um X anos que ele está lá, ele viu que ele não está alcançando o objetivo dele. O que ele tem que fazer? Como é que ele se reorganiza para realmente atingir aquele sonho, ou talvez traçar um novo sonho? Qual seria a saída mais certa? E também, vamos dizer que ele estava numa empresa merocrática, não que ele esteja sofrendo de qualquer outro problema. Uhum. Ele precisa replanejar sempre, né? Ele precisa reconstruir o caminho. Às vezes acontece isso com quem perde o emprego. Estava muito tempo na mesma empresa, por exemplo, e perdeu o emprego, eles chegam lá para conversar com a gente. Falar, poxa vida, eu fiz uma carreira, enfim, e aí fez uma carreira e parou lá num determinado nível, e ele ficou desgastado, né, para a organização acaba demitindo, e ele acaba não tendo nenhum outro plano. Ele achou que ele ia ficar a vida toda dentro daquela organização ali. Então ele tem que fazer um outro rascunho, rabisca tudo, pensa no que ele tem de conhecimento, no que ele tem de valor, no que ele tem para vender, reprojeta tudo isso e aquilo que a gente falou do recém-formado, ele tem que fazer de novo. Onde eu vou trabalhar, que tipo de organização eu quero, onde é que vai casar, fazer o casamento entre aquilo que eu tenho de conhecimento e aquilo que eu tenho de solução de problemas, né? Então, onde é que eu posso fazer isso? É sempre mais fácil para quem tem experiência. Se ele tem uma boa referência, né? Um bom background, é sempre mais fácil para ele fazer esse processo, mesmo que ele esteja num processo de retomada. Então, quem já tem alguma experiência e tem solução de problemas para contar, é mais fácil ele retomar e mesmo mudar a carreira. É óbvio que se eu estou numa carreira de engenharia e eu quero ir para uma carreira comercial, por exemplo, eu vou ter que começar mais abaixo de onde é que eu estava. Se eu sou um gerente de engenharia e eu quero ser um gerente comercial, provavelmente eu não vou fazer essa migração de gerente para gerente. Ele vai ter que entrar numa outra posição menor e depois ir para essa posição gerencial, mesmo ele tendo experiência gerencial. Mas é mais fácil para quem tem alguma experiência fazer essa migração. O que falta, de maneira geral, é coragem para a pessoa fazer isso, né? De maneira geral, ele vai medindo lá os prós e contras, né? E acaba não tendo coragem. Às vezes ele ficou muito tempo dentro de uma empresa por falta de coragem de trocar de empresa. E aí ele acabou se acostumando com o jeito daquela organização, mesmo ela não tendo todos os predicados que ele tinha sonhado lá atrás, né? Então acabou faltando aí as pessoas. O profissional precisa ter coragem. Se ele é um profissional diferenciado, ele precisa ter coragem de tomar a decisão de não ficar onde ele não quer ficar. Esses profissionais que estão mais tempo no mercado, eles estão sentindo a pressão dos jovens profissionais que estão entrando no mercado, eles estão se sentindo mais uma disputa maior ou não? Eu sinto que o mercado está pedindo mais desses jovens profissionais, né? Eu sinto que você sai da faculdade, eles já estão te esperando que você tenha uma pós-graduação, você sai da faculdade com um ano de... Você está com um ano formado, a pessoa já quer 3 anos de experiência, então você sente que no mercado hoje, essas pessoas que não se atualizaram, que estão paradas, elas estão sofrendo uma pressão grande dessa juventude que está entrando? Estão, e ela sofre a pressão independente dessa juventude. Imagina que ela não tenha contratação, que a empresa não contrata muita gente, por exemplo, né? Ou não tem um programa de trainee, ou contrata gente com experiência já, sem contratar alguém sem experiência, ele já tem uma pressão muito forte, né? Então o mercado é muito exigente. Hoje, por exemplo, para se contratar alguém, se eu tiver a mesma competência, imagina que eu tenho exatamente a mesma competência, e eu tenho alguém que está estudando e alguém que terminou, por exemplo, uma pós-graduação há mais de 2 anos, a empresa vai dar preferência para esse que está estudando, porque o conhecimento é mais atualizado. Então, estamos falando, obviamente, de mesma experiência, mesma competência, mas quem está mais próximo da academia tem mais chance de ser contratado. Então, o profissional que não se atualizou dentro da organização, ele já sofre naturalmente uma pressão.
E ele vai sofrer uma pressão maior do jovem que entrou dentro da organização e está muito preparado, por exemplo, alguém que já vem com a graduação, com a pós-graduação, ou que está estudando, por exemplo, é um profissional que, óbvio que ele vai precisar ser experimentado, né? Mas ele tem muito mais chance de resolver os problemas do que alguém que está parado, do que alguém que não se atualizou, do que alguém que deixou o tempo corroer o conhecimento dele. Então, alguém que não se atualizou vai ter, de maneira geral, sempre as mesmas soluções para os problemas, e às vezes eu tenho problemas diferentes e eu estou aplicando solução antiga dentro de um problema diferente. Ou eu não tenho conhecimento suficiente para resolver aquele problema de maneira plena. Então, eu acabo ficando apagando incêndio, como você falou há pouco tempo atrás. Então, assim, ele sofre sim, um profissional com experiência que não se atualizou, sofre, e esse jovem que entrou, se ele não se atualizar, ele vai sofrer essa mesma pressão daqui a pouco. O mercado é muito exigente com todos os níveis da organização, com quem está entrando agora, com quem tem alguma experiência e com quem tem muita experiência. Chega um momento que a tremedeira para, né? Que aparecem os problemas e você não fica mais tremendo, você fica firme e forte. O chefe chama, fala, tá tudo certo, vou lá. Oi, vamos dar uma pausa no episódio para uma dica que vai te interessar. A IARP mantém convênio com as principais instituições de ensino superior da cidade. É bom para quem está na graduação e também para quem quer se especializar. Veja no site www.aiarp.org.br. Venha para a associação, seja a IARP. Mas e aí, se nada der certo do que a gente programou, do que a gente pensou que daria? Como que a gente se reinventa num cenário assim? Assim, você tem que... você sabe, de repente, umas férias que você programou também, chegou lá, deu tudo errado? Enfim, o que você vai fazer? Fala, não, deu errado, eu vou curtir o que está aqui, né? Então, enfim, não tem muito, né? Você vai pegar o avião de volta, imagina se você vai para muito longe. Vai pegar o avião de volta, sabe por que não deu certo? Então, assim, tem que levar na boa. É óbvio que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai lamentar tudo isso. Falar, puxa, não era isso que eu queria. Mas não vai resolver o seu problema você ficar lamentando a vida toda, sabe? Não vai resolver o seu problema e, assim, você não vai reagir, né? Você vai ficar, enfim, sei lá, algo muito concreto, né? Vai ficar uma parede sem movimento. Então, é importante que, se isso acontecer com você, você vai ter que se reinventar. Não tem outro jeito, você não tem outro caminho, né? Então, é reconstruir de fato. Então, e assim, acontece muito com as pessoas que fizeram um plano, fizeram um caminho, e não deu certo. Não deu certo porque o mercado mudou, não deu certo nem por culpa da pessoa. Fala, o mercado era desse jeito e mudou. Por exemplo, tanto de profissão que não existe mais hoje, né? O tanto de atividade, mesmo na profissão que vocês trabalham, que não existe mais, desapareceu, sabe? Porque veio uma solução. O tanto de, enfim, de empresas enfim, de startups que estão nascendo aí, solucionando o problema o tempo inteiro, solucionando o problema o tempo inteiro. Daqui a pouco vai ter coisa que você faz que não vai precisar fazer mais, sabe? Então, tá bom, eu vou ter que aprender a fazer outra coisa, porque senão eu vou fazer o quê? A gente tem um estudo de um órgão da ONU que diz que as pessoas que nascem hoje, né, quando estiverem formadas, 60% delas vão ocupar profissões que não existem hoje. Então, enfim, o mundo está mudando numa velocidade muito maior do que a velocidade. Para vocês, por exemplo, que enfim, estão muito mais novos do que eu, o mundo, assim, é meio natural para vocês as mudanças, sabe? Para vocês, se não mudar, tá estranho, não mudou, esse negócio tá esquisito aqui, né? Muda toda hora, todo dia, cada dia uma novidade. Então, não deu certo, Mirela, rasga tudo, faz de novo, não tem jeito, sabe? Você não tem muita alternativa. De novo essa analogia da viagem. Você foi lá, deu tudo errado. Eu fui até para o lugar errado. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Relaxa, né? Vai fazer o quê? Não tem outro jeito. Tem gente que fala assim,
Eu viajo de avião, morro de medo. Falei, vai fazer o quê? Vai lá pilotar então, né? Porque não tem o que fazer aqui. Se esse negócio tá turbulento, não tem jeito de eu mandar parar o tempo aí para esse negócio não ficar turbulento aqui, ou o piloto fez uma barbeiragem lá, eu vou ter que relaxar, não tem jeito, né? Então, assim, é muito pensar sobre aquele momento. Eu não tô falando aqui de uma maneira descontraída, mas não é isso. É pensar sobre aquele momento. Se for possível, faz uma análise por que não deu certo. Fala, apesar que você não vai resolver nada olhando para trás, mas faz uma análise para você não errar de novo, sabe? Então, o que aconteceu nesse percurso aqui que acabou não dando certo, né? Por que será que não deu certo? Então, tenta fazer essa análise para você não cometer esse erro de novo lá na frente. Mas, de qualquer forma, a sua única saída vai ser reconstruir. Não tem outra. E, às vezes, você reconstrói muito melhor do que aquilo que você tinha pensado. Sabe? Às vezes, esses acidentes de percurso fazem você ser muito melhor ou ter um sonho muito melhor realizado do que aquele inicial. Mas reconstruir, não tem outro jeito. Tem gente que, enfim, tem empresa falida, por exemplo, empresa de muito tempo e quebrou. Vamos fazer o quê? Tá bom, vamos reconstruir, não tem outro. E tem gente que se reconstrói, e tem muita empresa que vocês veem reconstruída num modelo que é um modelo muito diferente do inicial e com muito mais sucesso, talvez. E muito profissional, assim, eu conheço muita gente que se reconstruiu ao longo da vida, mas eu não posso aceitar que aquilo é o fim do mundo. Sabe? É a mesma coisa da pandemia. Nós estamos passando por uma pandemia, mas, gente, tá bom, ninguém desenhou isso, ninguém desejou isso, eu não sei, né? Pelo menos eu não sei que se alguém desejar, eu sei que não. Tá bom, vamos passar, vamos fazer o quê? A gente não tem outra forma de fazer isso. Então, assim, no máximo é você fazer uma análise do passado e ver, não fica vivendo do passado, por favor, mas é fazer uma análise para ver o que é que deu errado lá, que você não precisa ou não possa cometer esse erro aqui mais para frente. Então, de novo, assim, se você se conhecer muito bem, você vai saber o que deu, qual é o problema, sabe? Na viagem você comprou do cara errado, enfim, não comprou na melhor condição, não prestou atenção no que tinha, assim como você compra uma casa, um apartamento, por exemplo. Isso eu não olhei que tipo de piso tinha, agora esse piso eu não gosto. Falei, tá bom, renegocia, ou troca o piso. Então, assim, alguma coisa você não prestou atenção lá atrás, ou você não focou como deveria focar e acabou acontecendo. Mas reconstruir, não tem outro jeito. Eu acho que esse assunto lembra muito o nosso primeiro podcast que fizemos juntos, né? Que a gente falava sobre a pandemia em si e como as empresas se adaptaram, né? Porque chegou num momento que você não tinha o que fazer. Ou você se adaptava ao que estava acontecendo para continuar trabalhando, para continuar crescendo, ou você acaba aqui no mercado da pandemia, né, tudo que aconteceu, muita gente às vezes não deu conta de se adaptar tanto e continuar trabalhando, né? Então, a adaptação também acaba que é uma qualidade que muitas pessoas têm que ter e trabalhar, né? Tem razão, Gabriel. Tem essa capacidade de me adaptar, ela é de fato um diferencial também. Se você tiver essa capacidade de trabalhar bem isso, você se adapta muito fácil. A gente tem uma das competências lá que a gente chama para o nível gerencial, é a gestão da mudança, né? Então, o mundo muda todo dia, toda hora. A gente acabou de falar isso aqui. Então, a minha capacidade de me adaptar aos novos cenários é um diferencial para um profissional. Meu plano inicial era fazer engenharia aeronáutica e vender avião na Embraer. Fui virar agrônomo e agora dono de empresa de café. Nada a ver. Eu queria ser bióloga. Avião para vender café, tá ótimo. E eu que queria ser bióloga. Eu queria trabalhar com golfinhos. Olha mas só. Desisti, que não é para mim. Muito molhado aquele bicho, né, Fabio? Não, eu fui pesquisar mais sobre golfinhos, falei, não vai dar certo.
só gosto. Não vai dar certo eu trabalhar com eles. E olha só, sou engenheira hoje. É isso aí. Decidi no último ano do colegial. E tá feliz, né? O importante é que a gente consiga encontrar esse ponto de felicidade em qualquer trabalho nosso, né? Então, se a gente consegue fazer isso, não interessa a profissão que você escolheu, não interessa quantas mudanças você fez, não tenha medo de mudar. É muito importante mudar, não tenha medo de migrar, sabe? Eu era assim, eu queria fazer isso, agora eu estou fazendo isso. Tá feliz? Vamos embora. E tudo é difícil, sabe? É verdade. Então, Dimas, muito obrigado pelo seu tempo, por sua atenção. Tem mais algum ponto que você queira ressaltar, levantar, que a gente não discutiu no Painelcast? Eu acho que não, vocês viram que eu falo muito, então é bom a gente parar por aqui, senão ficar a noite toda aqui conversando. Apesar de ser um prazer muito grande, enfim, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele, mas acho que a gente abordou bastante coisa aqui, acho que foi rico para todo mundo, espero que as pessoas gostem do que a gente conversou aqui. Estou sempre à disposição, pode me convidar, que é um prazer participar com vocês. E contem comigo aí. Muito obrigado também pelo convite. Um abraço. Obrigado a você, Dimas. Um abração. A EARP criou um espaço para associados mostrarem seus serviços profissionais. Se você é associado, se inscreva nos classificados da EARP. Se ainda não se associou, conheça a associação. Seus serviços e benefícios no site www.aearp.org.br e associe-se. Temos um ambiente muito bacana de trocas de experiências. Você gostou desse episódio? Conta pra gente nas redes sociais da AEARP. Agora temos um Instagram exclusivo, o @painelcast. Siga a gente lá. Se você quiser falar com a gente também, pode ser por e-mail no painelcast@aearp.org.br. Pode mandar elogios, críticas, sugestões de pautas. Vamos conversar com a gente? A gente grava o Painelcast à distância, pela plataforma Zoom. Direção e edição da jornalista Daniela Antunes e a produção da Testicia Comunicação. A trilha é da Blue Talks. Até a próxima. Tchau!